Atenção! Começa agora um teleensino de Direitos Trabalhistas do terceiro ano M. Você vai assistir a aula de número 1. Bons estudos! E aí, Paulo, de boa? Oi, Alfredo. Foi essa cara triste aí, problema com mulher? Não, cara, eu não tô triste. Só tô um pouco atento com a notícia que eu tava lendo aqui sobre o aumento salarial. Ah, tá, você tava com essa cara triste. Mas o salário aumentou muito mesmo. Aumentou muito. Foi um aumento considerável, mas não é lá essas coisas. Não foi lá aquelas coisas. Mas eu fico pensando no significado das palavras. Salário, uma palavra estranha. Qual deve ser o significado dela? Cara, tá aí uma coisa que eu não sei. Ei, você sabe o que é salário e o que significa salário? O significado da palavra salário. Salário? Salário quer dizer aquilo que você aufere resultante do seu trabalho, né? Você tem um emprego, você trabalha e como recompensa recebe o seu salário, né? O que o salário significa para você? Bom, ele é muito importante porque é do meu salário que eu me sustento, né? Que eu adquiro a minha alimentação, meu vestuário, que eu sustento a minha família, né? Trabalho, recebo meu vencimento, meu salário e com isso que eu tenho a minha sobrevivência, né? Minha e da minha família. Qual o significado da palavra salário? Não sei. Salário? Como assim? O que o salário significa para você? É o dinheiro, né? Meu salário é para sustentar minha família, né? Sustento minha família, comprar as coisas, passear com meus filhos, minha esposa, e assim por diante. O senhor sabe qual a origem da palavra salário? Não sei. É uma, tipo assim, uma ajuda financeira, né, para quem trabalha, né? Sustenta, né? Qual é a origem da palavra salário? Salário? Não sei. O que o salário significa para você? Significa o rendimento, né, mensal após um serviço prestado, né? A uma empresa, um órgão público. Qual a origem da palavra salário? Na verdade, não sei te dizer. Não sei de onde vem, não. O que o salário significa para você? Olha, meu sustento, né? Eu preciso ganhar um salário, por mais que eu faça o meu salário, eu tenho que ganhar ele. Então, assim, é o meu sustento, é o sustento da minha família, é o meu pão de cada dia, né? Eu dependo do salário, infelizmente. Poderia ser rica, mas não sou ainda, então é isso. A origem da palavra salário vem do latim salarium, que significa pagamento com sal, que consistia na utilização para o pagamento de serviços prestados na Roma Antiga. O sal foi utilizado como moeda e mercadoria de difícil obtenção, principalmente no interior do continente europeu. Uma das suas principais utilizações era na conservação de alimentos. Na época, o sal era uma iguaria tão raro que poderia ser facilmente trocado por vestimentos, armas e alimentos. Mas e aí? O que é salário? O salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa. O valor deste salário é variável de acordo com o contrato firmado entre o empregador e o empregado. Existe um valor mínimo que deve ser pago para o funcionário, conforme as leis trabalhistas brasileiras ou de associações ou sindicatos que o empregado pertence. Existem 3 maneiras que permitem que o salário seja pago. São elas: por tempo de trabalho, o valor é fixo. Por produção, é variável e depende do funcionário. Ou por comissão, o valor fixo, mas os das vendas. Então é isso que significa salário. Cara, é muito louco você pensar que você vai trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês e receber com sal. Bem, se nem com o meu salário tá dando pra pagar minhas contas, imagina com sal. Então, cara, precisa você ir lá no banco, pega o sal e ir em outro lugar e pagar com sal. Credo, mano, que horrível. E o salário mínimo? Ele sempre existiu? Quem criou o salário mínimo? Cara, eu acho que eu me lembro de um negócio. Acho que ele foi feito lá na era Vargas, cara. E quem criou foi o Vargas. Sim. Oi, pessoal, tudo bom? E aí, Theo, Oi, senta aí, Theo, mano. tudo bom? Suado, Sobre o que vocês estavam comentando aqui. Então, o Paulo tá tentando me explicar o que é salário e salário mínimo. Sei. Bom, pelo que eu sei, né? O salário mínimo foi criado em 1930, mas só foi oficializado pelo presidente Vargas em 1940, 1º de maio. Mas, assim, defendendo, né, o direito trabalhista. entendo. sim. Entendi. O salário mínimo
é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Sua criação foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência. Getúlio Vargas foi o responsável pela instituição do salário mínimo no Brasil em 1930. No Palácio do Catete, realiza-se a solenidade da assinatura pelo chefe do governo do decreto que fixa os novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional. Com uma fórmula simples, criou uma cesta básica e recomendou que o salário mínimo deveria cobrir 10 cestas básicas regionais de gêneros alimentícios. Essa sua instrução foi regulamentada mais tarde pelas Lei nº 185, de janeiro de 1936, e pelo Decreto-Lei nº 399, de abril de 1938. O Decreto-Lei nº 2162, de 1º de maio de 1940, fixou os valores do salário mínimo, e foi nesse ano que ele passou a vigorar. Você sabia? No Brasil, em vários países do mundo, 1º de maio aparece como um feriado nacional, dedicado a manifestações reivindicatórias. Sua história remonta ao ano de 1886, na industrializada cidade de Chicago, Estados Unidos. No dia 1º de maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às ruas exigir melhores condições de trabalho. Entre elas, a redução de jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. No mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral de operários. Logo após a paralisação, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de dezenas de manifestantes. Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhorias, e para homenagear aqueles que perderam a vida nos conflitos, a Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada ano. Outra coisa que criada também foi a CLT. CLT? O que é isso? Conforme o regulamento interno do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, é proibido fazer qualquer tipo de filmagem no interior do estabelecimento, mas conseguimos realizar uma entrevista com a auxiliar de orientação trabalhista do MTE, Caroline Fernandes. A CLT é a Consolidação Leis do Trabalho. Ela foi sancionada por Getúlio Vargas, no governo de Vargas. Até então, não tinha leis de trabalho. As pessoas eram quase trabalho escravos, não tinha funcionário, era sempre... Até hoje ainda tem funcionário que é autoritário, que abusa do seu poder, mas hoje tem as leis trabalhistas para defender o funcionário. Mas a CLT ela não defende só o funcionário, ela dá uma relação de amizade, de entendimento entre patrão e funcionário, que os dois têm tanto o direito de quem contrata quanto o direito de quem trabalha. E ela é muito importante nos dias de hoje, porque, que nem eu falei, os trabalhos do direito, eu já tive todos esses direitos, direito tributário, trabalho, penal, civil. Na faculdade, o mais chato é o do trabalho. É super chato o direito do trabalho na faculdade. Mas, em prática, ele é muito legal. Porque tudo que está na CLT é resolvido daquela maneira, é feito daquela maneira. Nos outros, tipo, direito penal é lindo na faculdade, mas em prática ele é super feio, super chato, porque ninguém segue o Código Penal à risca, ninguém segue o Código Civil à risca, mas todos seguem a CLT, entendeu? Então ela veio para melhorar isso daí, a condição dos trabalhadores e as condições de quem emprega os funcionários. Conforme vimos, a CLT tem o seu principal objetivo de regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela prevista. A CLT é o resultado de 13 anos de trabalho desde o início do Estado Novo até 1943 destacados juristas, que se empenharam em criar uma legislação trabalhista que atendesse à necessidade de proteção do trabalhador dentro de um contexto de Estado regulamentador. A Consolidação das Leis do Trabalho, cuja sigla é CLT, regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do trabalho rural. Desde sua publicação, já sofreu várias atualizações, visando adaptar os textos nuances da modernidade. Apesar disso,
ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações do trabalho e proteger os trabalhadores. Seus principais assuntos são carteira de trabalho, jornada de trabalho, período de descanso, férias, medicina do trabalho, categorias especiais de trabalhadores, proteção do trabalho da mulher, contratos individuais de trabalho, organização sindical, convenções coletivas, fiscalização, justiça do trabalho e processo trabalhista. Apesar das críticas que vem sofrendo, a CLT cumpre seu papel, especialmente na proteção dos direitos do trabalhador. Entretanto, pelos seus aspectos burocráticos e excessivamente regulamentador, carece de uma atualização especialmente para a simplificação de normas aplicáveis e pequenas medidas de médias empresas. Ah, então aí significa CLT. Que importante, né? Sim, é a CLT que defende os trabalhadores e seus direitos. Bom, fico feliz de ajudar vocês, mas sem a CLT, são como um navio sem âncora. Mas tá ficando tarde, tem que ir, tá? Ah, falou aí, Pô, tchau. falou que Até mais, só hein? Até a garrafa, próxima, cara. tá? Pô, até mais, hein? Até mais. Falou aí. Até mais. Tem que ir. Falou. Até mais. Ô, também tem que ir, mano. Ficando tarde. É porque, cara. Ô, Ficando tarde, né? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Hoje vimos que o salário vem do latim salarium, que significa pagamento com sal, que era usado antigamente como pagamento ou troca por vestimentos, armas ou alimentos. Já hoje, o salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa, e há 3 maneiras que existe para o salário ser pago, sendo elas tempo de trabalho, por produção e por comissão. O salário mínimo só surgiu no Brasil na Era Vargas em 1930 e recomendou que o salário mínimo deveria cobrir 10 cestas básicas. No dia 1º de maio de 1940, ele passou a vigorar, por isso a comemoração do Dia do Trabalhador. Já a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, regulamenta as relações trabalhistas tanto no trabalho urbano quanto no rural, protegendo os trabalhadores e garantindo seus direitos.